Muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa Manhã Viva. Estamos unidos aqui pela TV Canção Nova Portugal. Que alegria poder chegar até você mais uma manhã. Graças a Deus, Deus nos dá essa graça de estarmos aqui e é sempre uma bela oportunidade para agradecermos a Deus. E hoje o tema do nosso programa é escutar e acompanhar na fragilidade. Muito necessário nós falarmos disso. Acredito que todos que estão em casa estão perto de alguém ou conhecem, ou se calhar trabalham com alguém que precisa muito de nós, dessa escuta, da nossa presença, do cuidado nessa fase difícil da fragilidade, ou de uma doença, ou da idade. Então, nós vamos conversar hoje com uma professora, que é a doutora Maria Vânia Nunes. Ela veio de Lisboa para estar conosco nesse Manhã Viva. Olha que bênção, ela é professora da Universidade Católica Portuguesa e trabalha nessa área. Daqui a pouco nós vamos conversar mais, vocês vão conhecê-la, mas antes de nós iniciarmos a nossa conversa, vamos rezar? Começar bem o nosso dia. E eu quero recordar uma mensagem aqui do Santo Padre, a última que ele dirigiu aos doentes no dia de Nossa Senhora de Lourdes, 11 de fevereiro deste ano, né? Ele dirigiu aos doentes, dizendo assim: não é conveniente que o homem esteja só. Cuidar do doente, cuidando das relações. Desde o início, Deus, que é amor, criou o ser humano para a comunhão, inscrevendo no seu íntimo a dimensão das relações. Assim, a nossa vida plasmada na imagem da Trindade é chamada a realizar-se plenamente no dinamismo das relações de amizade e do amor mútuo. Fomos criados para estar juntos, não sozinhos. E precisamente porque este projeto de comunhão está inscrito tão profundamente no coração humano, a experiência do abandono e da solidão atemoriza-nos muito e olhamo-la como dolorosa e até desumana. E isto agrava-se ainda mais no tempo da fragilidade, da incerteza, da insegurança, causada muitas vezes pelo aparecimento de alguma doença grave. Olha que mensagem profunda, que apelo do Santo Padre, sempre tão atento a todas as partes da sociedade. Então vamos pedir a Nossa Senhora para nos ajudar a ter esse olhar, um olhar voltado para o outro, um olhar que cuida, que ama, e que nós estejamos atentos nesse programa, onde essa conversa com a doutora Maria Vânia vai nos abrir muito a mente e o coração. Vamos pedir a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. E já vou me dirigindo aqui para a nossa sala de estar, acolhendo aqui a doutora Maria Vânia. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos muito por vir de Lisboa, né? Veio de propósito para estar conosco. Estou vendo aqui que a doutora é professora associada na Universidade Católica Portuguesa, no Instituto de Ciências da Saúde, especialista em neuropsicologia e em psicogerontologia, pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Queria que a senhora falasse um pouco para nós da sua trajetória, né? Por que esta área? Eu comecei por me formar em Psicologia e depois fiz o meu mestrado em Neurociências e o doutoramento também na área das Neurociências. E a questão do envelhecimento e das perturbações neurodegenerativas sempre foram áreas de muito interesse para mim, porque por um lado tem uma dimensão biológica muito presente, mas em que
o contexto da vivência, o contexto, o enquadramento das pessoas, a história das pessoas, também tem uma grande importância na forma como essas alterações são vividas e como progridem, e, portanto, sempre tive um interesse muito grande na área do envelhecimento e demências. Sempre achei que era uma área muito rica em todos os aspectos. Verdade. E eu queria que a doutora começasse falando para nós o que é esse desenvolvimento integral humano, né? E de que forma o desenvolvimento humano, né, que é a sua área de estudo, está relacionado com este tema do programa, que é escutar na fragilidade. Há uma grande teorização à volta do desenvolvimento humano integral, muito até que eu não domino. O que me parece que nós podemos tirar como ensinamento dessa questão do desenvolvimento humano integral é realmente nós percebermos que o outro, cada um de nós tem a possibilidade de promover o seu próprio crescimento. Quer dizer, nós podemos ajudar o outro numa determinada perspectiva, mas será importante que seja acompanhado no sentido dele próprio ser um agente da sua transformação. E isso é muito verdade no envelhecimento. Por exemplo, nós no envelhecimento, uma das coisas que é, digamos, é quase uma regra, é nós não devemos substituir a pessoa naquilo que ela tem dificuldade a fazer. Nós devemos dar o apoio que ela precisa, mas não substituir-se, porque de facto as pessoas têm esta deliberação daquilo que ainda podem fazer, esta agência daquilo que é importante. E depois também acho que nos interpela no sentido de perceber que não são só as necessidades básicas ou as necessidades económicas que têm que ser satisfeitas para que a pessoa possa ter uma vida plena, ter uma vida integrada, não é? E essa questão do desenvolvimento humano integral, eu penso que se contrapõe muito a uma noção que houve durante décadas de que o desenvolvimento era o desenvolvimento económico, o que se promovia era o desenvolvimento económico, e de facto isso é insuficiente. Nós temos que ter em consideração que o que queremos promover é o desenvolvimento integral nas suas diferentes dimensões. Doutora, e eu vejo assim, hoje comenta-se muito, né, que a sociedade está envelhecida, né? Falam muito do país aqui do nosso, Portugal, exatamente, né? De ter uma grande parte das pessoas já estão na idade, na velhice. O que é importante trazer esse tema, né, nesse contexto que nós vivemos hoje, doutora? Que tema? Peço desculpa. E de escutar e acompanhar na fragilidade. Okay. Pronto, eu acho que a primeira coisa que nos interpela de alguma forma é nós percebermos, e disse isso no início, não é um caminho para se fazer sozinho, não é? E de facto o que muitas vezes acontece socialmente é que, como há uma valorização tão grande da dimensão económica, as pessoas que já não são produtivas economicamente, de alguma forma são excluídas, desvalorizadas, como se não pudessem contribuir de outra forma que não a produção económica. E, portanto, essa noção de que o outro está lá independentemente do valor que produz, acho que é uma noção essencial que temos que ter no desenvolvimento humano integral e também na forma como isso nos faz olhar para o envelhecimento, não é? Porque muitas vezes as sociedades, há um conceito que é muito real e que é uma discriminação baseada na idade, não é? As sociedades são muito idadistas, a pessoa é uma pessoa incompetente, o idoso é tomado como incompetente, o idoso é tomado como inútil, e a realidade é que é muito difícil nós olharmos para uma pessoa que já envelheceu e pensarmos que ela ainda se pode desenvolver. Isto é um pensamento que até para as pessoas que trabalham e acompanham, que é o que devem fazer, acompanham os outros neste processo de envelhecimento, muitas vezes não há uma noção clara de que quem envelhece também se está a desenvolver. E, portanto, eu acho que isso é muito importante na junção destes temas, não é? Perceber que o envelhecimento não é o fim da linha. Sim. O envelhecimento é uma parte normal do desenvolvimento humano, só que nós temos que ser mais abrangentes e deixar de olhar só para a perspectiva económica. E de acordo com o que a doutora investiga na sua área, né? Olhando agora para a questão de quem cuida, que a gente sabe que hoje também é uma profissão que cresceu muito, a profissão de cuidador, né? Quem cuida, doutora? Por que muitas vezes
não tem esse olhar, é essa pessoa cansada, desgastada. Eu acho que tem aí muitas... Eu não referi antes, mas eu trabalhei muitos anos na Cruz Vermelha Portuguesa, especificamente na área de séniores e dependentes. E acho que tem aí duas dimensões de cuidado, não é? Tem um cuidado que é um cuidado formal, são as pessoas que recebem para serem os prestadores de cuidados àquela pessoa que necessita deles, não é? E tem o cuidador informal. De facto, se nós desvalorizamos o processo de envelhecimento e se desvalorizamos as pessoas que envelhecem, nós também não vamos valorizar as pessoas que cuidam delas, não é? E, portanto, há aqui, parece-me, um ciclo vicioso, em que, de facto, nós não estamos a ir... Vemos pela desqualificação profissional, vemos pela falta de investimento em determinado tipo de formação, vemos pelos próprios salários, não é? Isto na questão dos cuidadores formais. E são profissões muito exigentes. Não é? Eu li há pouco tempo um livro, não sei se posso fazer a publicidade aqui, claro. que é o livro A Misericórdia, da Lídia Jorge. E, de facto, é um livro absolutamente impressionante, que é falado, a narradora é uma senhora idosa que vive num lar, e vemos toda aquela complexidade da pessoa que está naquela fase, como é que ela percepciona os cuidados que estão à volta, como é que ela percepciona a relação com a família, como é que ela percepciona o olhar que os outros lhe devolvem, e isso é tudo muito complexo e por acaso falam, ela dá também uma ideia muito rica do que é a complexidade do próprio cuidador, que também é uma pessoa que vai para um contexto extremamente exigente, com as suas próprias angústias, com as suas próprias limitações, e, portanto, a questão do cuidador formal é uma coisa complexa. Deviam ser pessoas muito valorizadas na nossa sociedade e, na prática, não são, não é? São profissões que são frequentemente desvalorizadas. Verdade. E, portanto, eu acho que tem que haver aqui uma mudança social importante para nós não sermos idadistas, efetivamente, não é? E porque é difícil valorizar o envelhecimento. Verdade. É difícil nós olharmos e não percebemos que não nos estamos a mexer tão bem, não estamos a pensar tão rapidamente. Então é muito fácil, a menos que haja um esforço no sentido de perceber que eu estou-me a desenvolver, mesmo que não esteja a ir naquele sentido que normalmente é identificado com o desenvolvimento, é difícil uma pessoa perceber isso, não é? E pronto, e acho que há aqui um trabalho importante para fazer também na valorização dos cuidadores, também na formação dos cuidadores. Muita coisa já foi feita, não é? Mas ainda há um campo grande para se trabalhar nesse domínio. Sim. Eu acho que vale muito a pena a doutora repetir o nome do livro. Eu tenho certeza que quem está em casa ficou curioso. Chama-se Misericórdia. Misericórdia. Sim. O autor? É a Lídia Jorge. Vale muito a pena depois a gente procurar para conhecer, né, essa visão de quem está do outro lado, né? Um livro muito impressionante. Ela escreveu na sequência da própria mãe dela ter estado num lar. E, de facto, é um livro muito impressionante. Para mim, impressionou imenso. Doutora, e a questão do cuidador, né? Que tipo de... Para ser cuidador, mudando aqui a minha pergunta, precisa de uma formação, não precisa? Sim, idealmente sim, precisa de ter uma formação. Mas não sei se será sempre cumprido, não é? Não sei. Né? Até porque há uma carência grande, se falar com as pessoas da área, as pessoas referem que têm muita dificuldade em encontrar pessoas que queiram trabalhar nestas áreas, porque de facto são áreas muito exigentes, não é? São áreas que fazem muito apelo à pessoa que está ali, não é? Sim. E uma preparação não só física, a doutora acha importante também uma preparação psicológica para lidar com uma pessoa. Claro. Também, né? Até, por exemplo, uma das coisas que... uma preparação psicológica prévia, mas até uma preparação ou um acompanhamento, não precisa ser um acompanhamento em consultas, mas, por exemplo, saber que as pessoas podem precisar de apoio para lidar com o luto, não é? São sítios em que muitas vezes os falecimentos sucedem-se com muito mais frequência do que na vida cá fora, não é? Sim. E, portanto, pode ser necessário outro tipo de apoio. Sem dúvida que são profissões que, na minha opinião, deviam ser extraordinariamente valorizadas. Na verdade, como a doutora referia, a teoria é diferente da prática, né? Porque às vezes a gente vê a pessoa
chama quem está precisando, Sim. quem não tem talvez um trabalho para exercer, e eu acho que é aí que entra a questão, né, doutora, do ciclo, né? Da pessoa não estar preparada e vai lidar com aquela situação, não é? E às vezes está preparada, ou melhor dizendo, às vezes tem uma formação e não está preparada. Pode acontecer também, Pode acontecer, né? pode acontecer, porque a pessoa muitas vezes tem que estar preparada também em termos de valores. Aquilo que eu disse, eu quando olho para uma pessoa e penso que ela está no fim da linha, posso ter a formação técnica toda, não é? Mas é completamente diferente eu olhar para uma pessoa e pensar que ela está numa fase do seu processo de desenvolvimento. E isto é difícil. E fica muito forte para nós que estamos ouvindo a doutora essa frase, né? Que o envelhecer é um processo de desenvolvimento, não é o fim. Porque eu acho que nós temos uma visão muito errada do envelhecimento. E a doutora traz para nós aí uma expressão, né, que parece que abre um pouco a nossa cabeça para perceber que aquela pessoa está no processo da vida dela, mas também tem para oferecer. Exatamente. Não Exatamente. É, doutora? Tem muito para oferecer. E por que é importante nesse processo, nessa relação, a questão da escuta? Repare, num contexto em que há tanto preconceito, não é? Porque, por exemplo, o idadismo de que falámos é uma coisa que existe realmente na sociedade. Há estudos que mostram, que os profissionais de saúde podem passar menos tempo com uma pessoa idosa porque acham que não é tão relevante, tendem a achar que a manifestação de dor não tem tanta relevância. Sei lá, um conjunto de coisas que a própria visão da pessoa idosa, se entrarmos num autocarro, não é? A bengala, curvado, portanto, é tudo um conjunto de... O assento preferencial. Um conjunto de negatividade ali associado àquilo, não é? E o preconceito é uma maneira económica de eu me relacionar com o outro. E não só nós somos idadistas, como a própria pessoa que envelhece... também interioriza esse idadismo, é o que se chama o autoidadismo. Então nós temos aqui um ciclo de desvalorização e de desconhecimento. Eu não preciso de ver o outro nem de escutar o outro porque eu já o classifiquei, ele é uma pessoa velha, e a pessoa que está do outro lado também não se sente à vontade para se dar a conhecer porque ela própria também se sente desvalorizada nesta sociedade que só valoriza aspectos mais económicos e aspectos mais produtivos. E, portanto, cria-se aí um fosso grande que tem que ser ultrapassado no sentido de perceber o que é que o outro tem para dar, de uma escuta ativa, de um acompanhamento do outro na dificuldade, porque tem dificuldade realmente. Sim. Não é estarmos a dizer que o envelhecimento não traz dificuldades, porque o envelhecimento traz dificuldades. Verdade. Não é? Portanto, não é isso que está aqui em causa. Como se dizia que há uns anos foi o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e então havia uns cartazes em que as pessoas andavam de bicicleta com ar fantástico, só que grisalhas. Não é? Eu nunca mais me esqueço de uma senhora a dizer assim, não, aqueles são novos com o cabelo pintado de branco. Verdade. Pronto, não é isso, não estamos a dizer, claro que vai haver essas dificuldades todas, mas há uma dimensão de coisas ainda para fazer, sim, não é? Sim. Doutora, e uma outra área sua aqui de especialidade é a psicogerontologia. Eu queria que a doutora falasse um pouco para nós melhor dessa área, né? Essa área de estudo. Essa área, eu estava a dizer, dentro da psicologia, a área que estuda o envelhecimento, as transformações associadas ao envelhecimento, tem de facto esse nome de psicogerontologia. Claro que há aqui algumas zonas de sobreposição com outras áreas. Por exemplo, a neuropsicologia, as demências podem calhar na neuropsicologia, podem calhar na psicogerontologia enquanto envelhecimento patológico. Mas na prática a psicogerontologia é especificamente esta psicologia dos mais velhos, digamos assim. Entendi. Então é uma área que lida com aqueles realmente que são mais idosos, não é? Sim, é do geronte, não é? Vem do gerontologia, vem do geronte. Sim. Doutora, eu queria que a senhora falasse o que nessa área de investigação, né? O que a doutora traz assim de interessante destacar para nós nesse programa que pode acontecer e que para que nós evitemos, né, que aconteça. Eu acho que uma das coisas que a mim me perturba mais, e no outro dia estava numa aula de supervisão de estágio e um aluno referiu exatamente isso,
é que muitas vezes as pessoas têm 65 anos e elas veem-se como estando acabadas, não é? Elas veem-se como já... eu estou mal, não estou? Já estou... Pronto, pedem desculpa, veem-se como estando acabadas e muitas vezes o que acontece é que as pessoas retiram-se não só a sociedade não propicia, mas as pessoas também se retiram do seu próprio processo de desenvolvimento. E isso eu acho que é uma coisa complexa, não é? Uma coisa complexa e que nós devemos evitar. E isso é das coisas de facto que mais me incomoda, porque uma pessoa pensa, então com o aumento da esperança média de vida, as pessoas ainda têm muito tempo para viver, muito tempo para viver. E nós vemos este recuar na vida, que eu acho que é uma coisa que nos interpela imenso, não é? As pessoas parece que se retiram de serem produtivas de outra forma que não seja o trabalho, não é? Sim. De serem produtivas na sua ação, de serem produtivas na participação, de serem produtivas na sua autopreservação, de serem produtivas no contacto com o outro, e isso eu acho que nós devemos todos, como sociedade, batalhar muito ativamente. Sim. A questão da reforma, a doutora acha que tem um peso na vida de uma pessoa quando ela se reforma? Sem dúvida. Desse sentimento de estou envelhecido, já não... Eu acho que sem dúvida. E o que neste momento ainda acontece e que na minha perspectiva não é correto, é que nós temos a vida muito compartimentada, não é? Nós estudamos até àquela altura, depois trabalhamos e depois reformamos-nos. Sim. E isto não é uma coisa que facilite o nosso desenvolvimento integral, não é? Porque na prática nós estamos a desenvolver apenas uma dimensão na nossa vida. O que nós devíamos procurar era a aprendizagem ao longo da vida, que já se fala disso, mas ainda não está assim tão disseminada como devia estar. Sim. E devíamos procurar desenvolver os nossos interesses e a nossa participação também ao longo da vida. Não é? Porque senão o que acontece, eu li isto aqui há uns anos num livro, estava a descrever a história de um senhor que todos os dias entrou naquela fábrica, não é? E no primeiro dia da reforma não pode já mais entrar. Portanto, desapareceu tudo aquilo que eram as referências dele e não tinha nenhumas outras. Sim. Não tinha nada em que se alicerçar, tinha a sua identidade construída com base no trabalho. Meu Deus. E, portanto, a reforma é realmente complexa neste sentido, não é? Sobretudo porque a pessoa, se teve aquilo que é a vida normal, acaba por perder quase um sentido de identidade quando se reforma, não é? Verdade. E o que a doutora sugeriria para quem está nesse processo, para viver melhor e não cair nessa situação? Muito pragmaticamente, eu acho que as pessoas de facto devem começar a procurar outras áreas de interesse, outras áreas de satisfação, outras áreas de desenvolvimento que permitam que a identidade delas não se restrinja à identidade profissional, que é o que acontece muitas vezes, porque a vida profissional é tão exigente, que as pessoas fazem um seguro para tudo, mas não fazem, esta ideia também não é minha, ouvi há uns tempos, mas também achei muito interessante, não fazem um seguro emocional. E, portanto, tem tudo seguro, tem o seguro de saúde, tem tudo, menos o seguro emocional. Menos seguro emocional. Olha, nós vamos fazer uma breve pausa para acompanharmos, doutora, o vídeo do Papa Francisco, que lembra que os doentes terminais têm direito a acompanhamento médico, psicológico, espiritual e humano. Também vamos falar um bocadinho disso daqui a pouco. Mas o Santo Padre sempre tem uma palavra de sabedoria, né, para todos quem mais precisa dele. Então vamos acompanhar essa fala. Principalmente ele reforça que as famílias não podem ser deixadas sozinhas. Vamos ver esse vídeo. Hay dos palabras que cuando algunos hablan de enfermedades terminales, las confunden. Incurable e incuidable. Y no son lo mismo.
Incluso cuando existan muy pocas posibilidades de curación, todos los enfermos tienen derecho al acompañamiento médico, al acompañamiento psicológico, al acompañamiento espiritual, al acompañamiento humano. A veces no pueden hablar, a veces pensamos que no nos conocen, pero si le tomamos la mano, entendemos que están en sintonía. No siempre se consigue la curación, pero siempre podemos cuidar al enfermo, acariciar al enfermo. San Juan Pablo II decía que curar sí es posible, cuidar siempre. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos, que garantizan al paciente no solo la atención médica, sino también un acompañamiento humano y cercano. Las familias no pueden quedarse solas en esos momentos difíciles. Su papel es decisivo. Tienen que tener los medios adecuados para desarrollar el apoyo físico, el apoyo espiritual, el apoyo social. Oremos para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesarios, tanto desde el punto de vista médico como humano. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para continuar essa conversa. Estamos de volta com o programa Manhã Viva de hoje, conversando sobre escutar e acompanhar a pessoa na fragilidade. Temos aqui a presença da doutora Maria Vânia Nunes, que é da Universidade Católica Portuguesa, que está nos trazendo esta visão de uma profissional também que investiga essa área, da importância de nós falarmos sobre esse tema e também percebermos a questão, eu achei muito interessante que ela trouxe, a questão do envelhecimento. É preciso olhar o envelhecimento com outro olhar. Você que acompanha o programa, que já está nessa idade, né, já se sente talvez envelhecido, olha, essa fase é uma fase natural do desenvolvimento humano, não é isso, doutora? Exatamente. E não se pode ser olhado como o fim de uma vida, olha, já não tenho mais nada para dar. Todos nós temos muito para dar em qualquer etapa da nossa vida, desde que estejamos ainda lúcidos, não é? Ou com capacidade para fazer outras coisas. Então, esse programa é para mudar as nossas concepções. E nós vamos continuar a nossa conversa, mas antes vamos apresentar aí uma rubrica feita pela nossa produção, que traz sempre informações novas também no Manhã Viva, a nossa produção sempre inovando. Então, hoje nós temos aí uma rubrica da Sociedade Ponto Verde. O assunto é para informar. Acompanhe conosco. Atenta. O dia-a-dia aqui na Valor Lis, na realidade, começa fora da Valor Lis. Começa na casa das pessoas e da maneira como elas gerem os seus resíduos. Ao colocarem os resíduos no contentor do lixo indiferenciado, chamado lixo comum, os resíduos são aí colocados, as viaturas municipais fazem a recolha desses contentores e esses resíduos são encaminhados aqui para o aterro sanitário. As viaturas são pesadas, os resíduos depois são descarregados na frente de trabalho e com auxílio de máquinas próprias eles são espalhados e condicionados e compactados de modo a diminuir o volume ocupado e dessa maneira otimizar o espaço disponível dentro do aterro. O aterro tem impermeabilização de fundo, estas telas pretas que vemos aqui, estes plásticos compridos, ao fim e ao cabo são bacias artificiais de impermeabilização que depois também, quando o aterro é encerrado, é feita uma impermeabilização por cima. No fundo, estamos a fazer um encerramento dos resíduos aqui neste local, que se vão degradando, a matéria orgânica vai-se degradando, mas outros tipos de resíduos,
como os materiais inertes, os plásticos, os vidros, vão ficar aqui durante seguramente centenas de anos. A triagem até poderia ser possível do ponto de vista tecnológico, mas na prática não se faz, porque os resíduos ficam contaminados, ficam misturados com a matéria orgânica e deixam de ter valor para a reciclagem, ou seja, ficam tão contaminados que não é viável a sua reciclagem. E no caso da Valor Lixo, que serve 6 municípios, cerca de 300 mil habitantes, este aterro que está aqui à nossa frente está em exploração desde meados de 2008 e a expectativa é que dure mais uns 3, 4 anos, dependendo da quantidade de resíduos que colocarmos no aterro. Impactos para a saúde pública, em princípio, não serão muitos. Claro que, porque a instalação é uma instalação técnica concebida para este efeito, as emissões são controladas e são todas confinadas e captadas para tratamento. Claro que esta atividade pode causar algum incómodo, eventualmente, em alguns dias, quando há vento, por exemplo, haver algum odor na vizinhança. Mas nós temos técnicas e tecnologias para limitar a emissão de odores, mas já se sabe, num local onde recebemos diariamente algumas centenas de toneladas de resíduos que têm odor, poderá haver algum impacto. Sim, mesmo no mundo ideal há necessidade de criar aterro. A questão é que resíduos é que nós colocamos dentro do aterro. Por exemplo, os resíduos que são recicláveis, como as embalagens, deverão ser separadas e colocadas no ecoponto. Os resíduos orgânicos podem ser separados e colocados ou no compostor ou em contentores próprios que agora os municípios vão começar a colocar na rua. E depois só o que sobra, só aquilo que não tem valorização, é que deverá ser colocado no aterro. Mais uma chamada de atenção para nós, e principalmente para as mamães, para as donas de casa, a importância de reciclar, de separar o lixo em casa. Para nós, custa tão pouco, a gente pode fazer isso e ajudar nesse trabalho aí que é feito nesses aterros. Então, vamos ficar atentos a isso. Mas vamos voltar aqui à nossa conversa, né, doutora? Ainda trazendo o vídeo do Santo Padre, né? Ele falando ali para... Eu sei que não é a sua área de especialidade, falando para os doentes terminais, para aqueles que estão numa situação de dependência. Mas me ocorreu aqui, doutora, eu não te perguntei no primeiro bloco, o que é mesmo a fragilidade? Como é que a doutora conceituaria isso para nós, numa pessoa? Há uma definição de fragilidade que é uma definição mais de natureza médica, não é? Que se vê por alguns indicadores, a pessoa é mais lenta, a pessoa tem menos força, mas essa é uma definição de fragilidade um bocadinho restrita. Agora tem sido alargada, por exemplo, fala-se de fragilidade cognitiva, mas eu penso que nós temos até ter uma noção mais abrangente do que é fragilidade e pensar que a fragilidade é quando o nosso corpo já não consegue responder às exigências que lhe são colocadas, não é? E isso, de facto, coloca as pessoas numa situação de fragilidade. E é uma coisa que aumenta efetivamente com o envelhecimento, porque há um envelhecimento dos sistemas fisiológicos que faz com que essa fragilidade se vá instalando. Ou seja, todos nós vamos viver essa fragilidade, né, doutora? Mesmo quem está aí no auge da saúde, mas nós estamos caminhando para, de uma hora ou outra, com o envelhecimento, nós vamos... Eu acho que nós podemos fazer alguma coisa para diminuir os impactos dessa fragilidade. Não é? Por exemplo, na questão da fragilidade cognitiva, que não é normalmente ao que as pessoas se referem quando falam de fragilidade, sim, mas que vai sendo cada vez mais falada, nós podemos diminuir esse impacto, não é? Nós sabemos que há alterações associadas ao envelhecimento cerebral que, por exemplo, se nós tivermos uma vida estimulante, se estudarmos na altura própria, se não tivermos demasiados fatores de risco, não fumarmos, não tivermos fatores de stress, não estarmos ao pé de sítios poluídos, como estava ali naquela rúbrica, tudo sim, isso melhora a nossa resistência àquilo que vão ser os efeitos do envelhecimento. Sim. Agora até há um conceito novo que não é só aumentar a resistência, mas como manter a própria saúde, não é? Portanto, existe aqui algum potencial no sentido de nós podermos
alterar um pouco a trajetória da nossa vida e também de tentar prolongar o período de vida que a pessoa tem saudável, não é? Portanto, há alguma coisa a fazer, embora sem dúvida que haja um envelhecimento fisiológico dos sistemas. Mesmo quando não há envelhecimento patológico, há um envelhecimento fisiológico. Sim. Doutora, eu estou me lembrando que eu tenho um exemplo concreto para isso que a doutora trouxe. Meus pais. Meu pai aposentou-se, não fez mais nada. Ficou em casa, acordava. Minha mãe, vida ativa, geria toda a casa, fazia compra, administrava tudo. Foi muito mais longo o processo de envelhecimento dela. Faleceu, mas super lustra. Meu pai teve demência, assim, muito novo, doutora. E eu estou lembrando, quando a gente vai observar, que realmente, na prática, é isso mesmo. Quando a pessoa não faz mais nenhuma atividade, principalmente as atividades que exigem, né? Por exemplo, a leitura ou alguma atividade, um jogo, alguma coisa que também que a pessoa gosta, né, doutora? É importante, né? Sim, e agora, por exemplo, antes não se falava da hipótese da prevenção da demência. E hoje em dia também temos uma parte das demências que não é possível prevenir. Tem uma componente genética que não é possível prevenir. Mas o que parece estar cada vez mais a ser defendido é que é possível prevenir não a nível individual, não é? Se eu fizer aquilo, tenho a certeza que não vou ter demência. Isso não parece ser viável, mas a nível social, se fizéssemos aquilo, o número de casos de demência e a altura diminuiria e a altura em que eles aparecem seria mais tardia, não é? E isso interpela-nos um bocadinho para isso. A literatura já identificou um conjunto de fatores de risco e de fatores protetores que nos dizem eu posso fazer alguma coisa nisto, não é? Por exemplo, a escolaridade é um aspecto muito importante. A escolaridade porque nos dá aquilo que se chama uma reserva cognitiva que depois vai ajudar a lidar com os efeitos da patologia, da neuropatologia. Ou seja, a leitura, então, é muito importante, né, doutora? Exercitar sempre, né? Sim, mas eu não queria dar a ideia que a questão cognitiva, da reserva cognitiva, só vem de atividades cognitivas, porque isso também não é verdadeiro. Por exemplo, nós sabemos que atividades sociais, atividades do dia-a-dia, por exemplo, há escalas de reserva cognitiva que consideram como ter cão ou não ter cão, tomar conta de filhos ou não tomar conta de filhos. Isso são tudo coisas que são exigências enormes, não é? A pessoa tem que ter capacidade de planear, de programar, de pôr em execução, portanto, e a participação social, tudo isso promove esta reserva cognitiva, sendo que as atividades cognitivas são importantes, mas há muitas outras dimensões que promovem também a reserva cognitiva. Sim. A nossa produção destacou algumas notícias sobre esse tema, doutora. Eu queria que a doutora comentasse aí, olha, essa notícia aí que é recente, né? Janeiro de 2024. O panorama da realidade dos cuidadores informais é um reflexo da desigualdade de acessos no país, tendo em conta as capacidades econômicas. É muito diferente cuidar de alguém quando se tem dinheiro para ter ajuda externa permanente e apoio psicológico, sem ter de olhar a custos e acesso público ou estar sozinha na luta. É isso mesmo, doutora? Na realidade, a questão não diria que fosse só nos cuidadores informais e, sobretudo, não diria que fosse só no envelhecimento. Sem sombra de dúvida, quando estamos a falar de alguém que precisa de cuidados 24 horas sobre 24 horas, isso é uma coisa extraordinariamente desgastante e, em bom rigor, são precisas várias pessoas para ter essas 24 sobre 24 horas cobertas sem que a pessoa seja desgastada, não é? Na prática, nós devemos ter 4 pessoas para fazer horários de 8 horas e a terem folgas. Devíamos ter 4 pessoas a tratar de uma pessoa. E quando não há limite de dinheiro, tudo isso parece ser uma possibilidade, efetivamente. Na realidade, agora, isso fica caríssimo, não é? Isso fica uma exorbitância. Sim. Na realidade, há poucas pessoas que conseguem fazer isso, não é? E muitas vezes, e isso é uma das coisas que se põe nos cuidadores informais, os cuidadores informais, acabamos por não falar ainda há pouco, normalmente são os familiares, não quer dizer que sejam os familiares, mas são as pessoas que não são pagas ou cuja profissão não é a prestação do cuidado e que normalmente são os familiares,
que muitas vezes não só não recebem, agora há um apoio que já é possível, mas quer dizer, deixam de poder fazer, deixam de poder ganhar o seu dinheiro porque têm que se devotar 24 sobre 24 horas àquela pessoa, não é? E isto é uma situação extraordinariamente desgastante, não é? Por exemplo, há algumas estruturas que contemplam o descanso do cuidador, mas a dinâmica não é fácil e muitas vezes também não é suficiente, não é? Portanto, de facto, sem dúvida, há uma desigualdade de acesso no país, que não é só nesta área, não é? É verdade. Nós já conversamos com alguém que falou sobre isso, doutora, esse descanso do cuidador, que agora é obrigatório. Mas a doutora trouxe aí uma palavra, não é suficiente. Não é suficiente. Para essa sobrecarga, não né? é suficiente. Que diz ali, né? Uma sobrecarga muito grande. Tem outra notícia ali, também bastante atual, outra alteração introduzida diz respeito aos progenitores com guarda partilhada, que passam ambos a poder ser considerados como cuidadores informais não principais. Passam a ser considerados como cuidador informal, não principal, todas as pessoas que, mesmo não tendo laços familiares com a pessoa cuidada, vivam na casa dessa e lhe prestem cuidados de forma regular, mas não permanente. Porque a doutora dizia aí, né, sobre o cuidador informal. Pronto, muitas vezes nós de facto até usamos como se fosse a mesma coisa o cuidador informal ou o familiar. E o que isto aqui está a ressalvar é que o cuidador informal, mesmo não tendo laços familiares com a pessoa cuidada, porque às vezes acontece, não é? Pode não ter laços com a pessoa cuidada e ser de facto o cuidador informal. Aconteceu, na minha família aconteceu isso, os cuidadores eram todos informais, não tinham laços, mas acaba que desenvolve um laço de afeto com a pessoa, não é, doutora? Claro. E a gente escuta muito relatos, né, de pessoas que cuidaram até e realmente se tornaram como parte da família, não é, doutora? E eu queria que a doutora falasse para nós como que a gente pode cultivar esse olhar, né, nós que estamos lidando, né, quem lida com essa situação, esse olhar de cuidado, né, nessa fase da vida da pessoa. Eu acho que não é uma coisa óbvia. Não é uma coisa óbvia e não é uma coisa que seja interiorizada com facilidade. Portanto, eu também acho que isto é um processo, não é? Porque tem muitos desafios. Tem o desafio das pessoas lidarem com a sua própria fragilidade, tem o desafio das pessoas muitas vezes verem na pessoa que envelhece um futuro próximo que elas não querem trazer para o seu presente. É verdade. E, portanto, é uma coisa muito, muito, muito complexa que eu entendo até que não seja uma coisa natural. Só para lhe dar um exemplo, eu sou professora, não é? E dou aulas em cursos de saúde. Sim. E muitas vezes pergunto nas primeiras aulas quem é que quer trabalhar com pessoas idosas. E nós diríamos que seria uma maioria, não é? Porque a maior parte das pessoas com quem aqueles alunos efetivamente vão trabalhar são pessoas idosas. Mas, na realidade, são uma minoria. Olha... Portanto, porque não é uma coisa que seja apelativa efetivamente. Sim. Portanto, acho que há aqui um trabalho importante de consciencialização, há um trabalho de maturação e das próprias pessoas, não é? Das próprias pessoas, por exemplo, em contextos diferentes. Estava-me a referir que há aqui muitos lares que veem o programa. Muitos. Muitas vezes... Por exemplo, o que acontece muitas vezes nessas estruturas é que, para facilidade, não é no mau sentido, porque já sabemos que é muito difícil gerir isso tudo, mas muitas vezes as pessoas não são chamadas a participarem naquilo que elas podem participar, porque de facto isso pode obstaculizar a dinâmica, a fluidez. E quando nós fazemos isso, as pessoas na prática retraem-se ainda mais e ao retraírem-se ainda mais perdem ainda mais competências. Portanto, acho que é um trabalho, se me disser, eu acho que é um trabalho em permanência. E tem que ser um trabalho muito consciente, Às vezes as pessoas dizem assim, estão a fazer atividades e dizem, a pessoa não aderiu. Não, a pessoa não aderiu, não. A pessoa não foi a pessoa que teve problemas, foi aquilo que foi sugerido que não respondeu ao que a pessoa desejava. Sim.
Portanto, há aqui um caminho que é permanente. Um caminho permanente. Sem dúvida. E a que a doutora atribui essa questão, esse ciclo, né? Seria uma desinformação, doutora, da nossa parte? Ou uma falta de compaixão, não sei. Por exemplo, desse exemplo que a doutora deu, ninguém quer trabalhar com idoso. Por que será isso? Porque o que eu penso é que isto vem da tal interiorização que é o fim da linha. Portanto, nós já não temos nada para fazer com aquelas pessoas. Sim. Quase como se fosse uma intervenção menos qualificada ou desqualificada. Muitos deles mudam de ideia no final, no final das formações. Depois vê exato. Não Depois tem mudam. saída. E mudam à medida que eles próprios também vão amadurecendo, não é? Que as pessoas também vão amadurecendo. Sim. E vão conhecendo outras coisas. Mas eu acho que vem muito desta noção de que não há nada a fazer. Eu para ali não vou trabalhar porque não há nada a fazer. E pronto, isso não é verdade. Há muito a fazer, não só de quem cuida, como de quem também está nesta caminhada e que precisa de cuidados, mas que tem sempre o seu potencial. Sim. E o que a doutora acha importante, assim, para quem está em casa, para dizer a respeito desse tema, né? Tem mais algo que a doutora queria acrescentar sobre isso? Esse cuidado na fragilidade? Eu acho que há aqui duas posições diferentes, não é? Acho que é quem cuida perceber que não está um bocadinho a lógica do que foi a progressão do desenvolvimento integral. Cuidar não é só um ato de caridade, digamos assim, não deve ser isso, deve ser um acompanhamento do desenvolvimento do outro. Sim. E eu tenho que ter isto completamente presente naquilo, senão eu presto alguma coisa que o outro recebe passivamente. E na prática eu estou a torná-lo menos capaz. E isto é muito complexo, não é? Porque mesmo quando eu tenho muita intenção de ser útil e de ajudar, eu não posso, eu devo acompanhar o outro no seu desenvolvimento. Isto para mim deve estar claro na cabeça de quem trabalha com pessoas idosas. Ou seja, não torná-lo inútil. Não torná-lo inútil. Muito interessante essa visão. E isto é difícil, é uma coisa que todos os dias as pessoas têm que pensar, eu fiz isto bem, eu fiz, não é uma coisa que seja, agora eu fixo isto e a partir de agora os meus comportamentos vão ser todos assim, não é fácil, é mesmo difícil, é mesmo uma coisa difícil. E depois na parte do outro, que é uma coisa que me incomoda, porque a pessoa interiorizou tanto aquilo que, por exemplo, quando a pessoa, muitas vezes, não sei se tem esta experiência, muitas vezes quando a pessoa idosa não sai da posição e sai da posição de ser cuidado meramente e tenta uma aproximação numa lógica de uma relação diferente, não é? De uma relação mais bionívoca, muitas vezes a pessoa retrai-se e pede desculpa. Ou que está a incomodar, ou que está... E isto também é uma situação que vem da pessoa não ter a noção perfeita do seu valor. E isto é uma coisa que eu também acho que tem que ser mudada. Eu fiquei com o meu valor, eu tenho o meu potencial, é o que é naquela altura, mas eu tenho um valor que é intrínseco. Eu não tenho um valor porque pensava melhor, ou não tenho um valor porque fui juiz, ou não tenho um valor... Eu tenho um valor naquela altura, tenho um valor intrínseco. E, portanto, eu diria que de um lado e do outro é isto que uma pessoa tem que trabalhar, pelo menos na minha leitura e na minha reflexão ao longo destes anos. Acho que isto são dois aspectos de facto que têm que ser muito trabalhados. Não é porque eu não me lembro tão bem, não é porque eu não sou tão rápido, que eu não tenho um valor intrínseco, que eu não estou a dizer coisas que são de interesse e de relevância para os outros. O doutor, e a sua fala faz a gente perceber que é possível viver isso, uma relação bonita, né, de ganho para um lado e para o outro. Porque também quem está a cuidar sempre vai ter muito a receber daquela pessoa. É verdade. Eu acho que isso é verdade, mas também acho que uma coisa que também tem que ser clara é que é preciso tempo. Não se pode sobrecarregar as pessoas com aspectos procedimentais sem tempo para mais nada. Sim. Olha, a doutora trouxe para nós muita novidade, né? E, assim, uma visão muito diferente. Eu tenho certeza que quem acompanhou esse programa
percebeu aí muitas janelas, né, doutora? Acho que a sua fala abre janelas. Espero que Abriu sim. janelas para a gente viver melhor essa relação e cuidar melhor também dessas pessoas que precisam de nós. Muito obrigada. Obrigada também. Que Deus abençoe seu trabalho, né? Sua missão também de formar esses profissionais também que vão para essa área, né? Muito importante. E conta conosco a nossa oração. Muito obrigada. E nós agradecemos a quem acompanhou o programa. Tenho certeza que foi um programa maravilhoso. Você pode enviar esse programa para alguém que precisa desse ensinamento, dessa partilha tão rica que a doutora trouxe para nós no Manhã Viva de hoje. Esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Você pode acessar e lá uma playlist do Manhã Viva. Então, assim, nós terminamos. Agradecemos ao nosso benfeitor que mantém essa obra de evangelização no ar. Bem-haja, Deus abençoe e até o próximo Manhã Viva. Fica ligado na nossa programação. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.